Nessa aula eu vou te ensinar como usar a função salvar, a criar variáveis e a como utilizar elas dentro das conversas. Vamos aqui no fluxo de conversa, vamos criar um fluxo de conversa, eu vou criar com o nome variável. Vamos lá, vamos abrir aqui agora e a gente vai utilizar. Aqui a gente tem algumas funções aqui, a gente pode usá-las combinadas ou elas sozinha. Por exemplo, eu já quero usar a salvar logo de cara, ou eu posso utilizar um conteúdo antes. Por exemplo, vamos utilizar um conteúdo. Olá, tudo bom? Antes de continuarmos, vou te fazer algumas perguntas. Prontinho, clicar em adicionar. Agora, eu quero utilizar um delayzinho antes, né? Vamos colocar aqui um intervalozinho de 5 segundos, tá o suficiente. Agora a gente vai utilizar a função salvar. Aqui a gente tem algumas opções. Tempo mínimo caso o cliente não responda, ou seja, se o seu cliente não responder a pergunta que você fez, ele vai continuar o fluxo de forma automática. Eu gosto de utilizar de 3 a 8 horas. Por exemplo, eu vou usar 8 horas aqui. E aqui vai ter minutos, horas e dias, caso o seu cliente não responda. Eu vou colocar 8 horas. Aqui em mensagem antes da resposta eu vou perguntar qual o seu nome. E aqui, como o campo para salvar a informação do usuário, isso aqui é uma variável, né? A gente vai criar uma variável. Se eu disser que eu quero salvar o nome dele na variável nome, automaticamente vai alterar o nome dele ali no nosso bate-papo. Se eu quiser colocar na variável, por exemplo, nome do cliente, vai vir para esse nome do cliente e quando a gente utilizar ele ali no chat, vai puxar o nome do cliente. Mas eu vou utilizar o mesmo nome. Vou clicar em adicionar. Agora eu vou conectar aqui, né? Vamos vir aqui e beleza. Aqui agora a gente tem duas opções. O que a gente vai enviar assim que o cliente responder, ou caso ele não responda, o que a gente vai enviar. Eu vou dar uma duplicada aqui. Vou duplicar mais uma vez. Prontinho. Vamos colocar aqui após 8 horas, se ele não responder, eu vou colocar aqui. Você quer continuar? Por exemplo isso, né? Só para ilustrar a aula mesmo. Agora aqui, na hora que ele informar para a gente a resposta dele, né, vai ficar aguardando pela resposta do cliente, a gente vai utilizar essa variável nome que a gente criou aqui dentro. E a gente vai falar assim, por exemplo, é um prazer te conhecer. E agora a gente tem aqui dentro algumas possibilidades. Por exemplo, se eu quiser usar a variável nome, eu vou colocar desse jeito aqui, nome, e vai puxar o nome que ele informar para a gente. Só que se ele informar, por exemplo... vamos lá, ele informou que o nome dele é Pedro Barcelos Souza Cântara. Vai falar, é um prazer te conhecer, Pedro Barcelos Souza Cântara. Agora, se você salvar a variável na variável nome, por exemplo, né, que é a variável aqui do sistema, e aí você quiser usar o primeiro nome, você vai colocar pnome. Automaticamente ela vai salvar no nome e você vai informar só o primeiro nome. E aqui vai vir e vai falar para o cliente, é um prazer te conhecer, e vai falar o primeiro nome dele. Por exemplo, Lucas. É um prazer te conhecer, Lucas. Beleza, agora a gente vai salvar aqui. Vamos dar um delayzinho de mais 5 segundos. Pronto, agora a gente já está utilizando a variável. Mas vamos supor que agora a gente quer perguntar para o cliente, ou a gente quer marcar uma reunião com o cliente. Eu vou duplicar aqui. Vou vir aqui para cima. E agora eu vou mudar a pergunta. Qual o horário... da reunião, ou que você quer marcar a reunião, tanto faz. E aqui você pode salvar onde você quiser, do jeito que você quiser. Assim que você escolhe um nome aqui, ele automaticamente vira uma variável. Por exemplo, se eu quiser salvar reunião em reunião, eu posso salvar assim. Também posso salvar assim, ou posso salvar assim, horário reunião, por exemplo. Beleza, salvei aqui horário reunião. Agora o cliente ele automaticamente vai receber essa pergunta e assim que ele responder, a gente vai utilizar aqui dentro. Mais uma vez, vamos lá. E aqui a gente vai colocar, perfeito, o horário da reunião está marcado para as. E agora a gente vai colocar aqui. Aqui dentro a gente vai colocar a variável que a gente criou, lembrando que as letras têm que ser se forem minúsculas, tem que ser minúsculas. Se você colocar um maiúsculo aqui no meio, tem que ser maiúsculo. Então tem que ser exatamente igual ao que você criou. Então, perfeito. O horário da reunião está marcado para as. Aí abre e fecha aqui e coloca a variável aqui dentro. E automaticamente a gente vai
falar para o cliente. A gente vai salvar aqui agora. A gente poderia também fazer o seguinte. A gente pode, por exemplo, imagine que você quer mudar o horário da reunião. E aí você vai colocar o seguinte. Beleza, a reunião está marcada para tal horário. Agora você vai criar um menu. Você vai vir aqui. A gente tem algumas opções de menu aqui, mas eu não vou entrar muito nisso agora. Mas eu vou usar aqui, por exemplo, o menu de lista, por exemplo. E aí você pode colocar aqui o horário da reunião. Está correto? Diga se o horário está correto. Aí aqui você coloca opções. E aí você pode colocar aqui, sim, correto. E aí você adiciona uma nova resposta, desejo mudar o horário. Beleza, a gente vai salvar. Agora a gente vai adicionar aqui esse menu, né? O seu cliente, vamos supor que sim, está correto. Aí você só continua. E aí você pode colocar uma mensagem aqui, por exemplo, perfeito. A reunião está marcada para tal horário. Pode deixar essa mensagem aqui mesmo. Ou você pode vir aqui, né? Caso o seu cliente diga que quer mudar, o que você faz? Você pode duplicar aqui de novo. E aí você conecta aqui embaixo e coloca assim. Perfeito. Perfeito. Me diga então qual o horário correto da reunião. Show. Agora você vai clicar aqui, prontinho. E aí você pode pegar e salvar em cima do horário, né? Caso ele tenha colocado o horário errado, agora ele vai colocar o horário certo. E aí você pode continuar o fluxo aqui da maneira que você quiser. Agora a gente vai falar sobre a resposta. Imagina, por exemplo, que você está aguardando o nome do seu cliente, né? E aí o seu cliente ele não te responde. Você vai clicar aqui, né? Vai adicionar aqui esse novo caminho e ele vai percorrer esse caminho caso o seu cliente não responda. E é interessante você fazer isso para você não perder o seu cliente. Às vezes você fez uma pergunta para o seu cliente, ele acabou por não visualizar naquele momento, por estar na correria do dia a dia. Então, após um tempo, você reenvia a pergunta para ele ou você envia um outro caminho para ele. Por exemplo, você poderia perguntar que você quer continuar, e se aí ele falar que sim, né, você poderia até utilizar a função de uma outra maneira. Por exemplo, né, vamos supor que você quer fazer uma pergunta se o cliente quer continuar, né? Você poderia ter gerado esse conteúdo aqui, ou você pode deletar aqui, você vem aqui, novamente na função salvar, e aí você vai adicionar aqui, por exemplo, 8 horas, por exemplo, né? Vou colocar aqui horas, e aqui dentro da função salvar você vai perguntar, você quer continuar? E aí o que pega, né? Você vai perguntar se o seu cliente quer continuar. Você vai clicar em adicionar, só que note, né, que a gente não adicionou nenhum local para salvar, a gente não adicionou nenhuma variável. O que significa isso? Ele vai aguardar o seu cliente, ele vai aguardar a resposta do seu cliente, mas ele não vai salvar em lugar nenhum. Então, se o seu cliente falar que quer continuar, você já pode mandar ele para outro local. Seja para cá, por exemplo, né? Aqui não faz muito sentido, já que ele não falou o nome. Ou você pode mandar ele direto para o próximo salvar, ou mandar ele para outra parte aqui do conteúdo, beleza? Então, você pode utilizar dessa maneira também para aguardar a resposta do seu cliente. E aí você pode refazer a pergunta para ele, se ele falar, quero continuar. Por exemplo, ele falou que quer continuar. Beleza, você pode vir aqui, deleta. E aí o que você faz? Você vai jogar aqui para cá. Ou seja, ele vai passar por aqui, vai perguntar o nome do seu cliente. Se o cliente não respondeu, após 8 horas, ele vai jogar para cá e vai perguntar, quer continuar? E note que a gente não está salvando nada. Beleza, não salvamos nada. Mas o cliente vai lá e responde. Independente dele responder sim, não quero, tanto faz, a gente vai direcionar ele agora de novo para cá para perguntar o nome dele e aí ele vai continuar o fluxo. Então essa é a maneira de utilizar a função salvar, né? E utilizar as variáveis aqui dentro para coletar uma resposta e exibir essa resposta. Por exemplo, se você quiser exibir depois alguma coisa para o cliente, basta você usar a variável, se ela tiver alguma coisa daquele cliente, ela vai ser utilizada. Eu vou clicar em salvar aqui, a gente vai testar isso na prática daqui a pouquinho. E aqui dentro do bate-papo, na verdade eu vou mostrar para vocês, vou dar um pause aqui e a gente vai continuar a aula. Beleza, a continuação, eu já estou com a aula aqui aberta, eu criei uma campanha para a gente testar. Se você não sabe como criar uma campanha, tem aula sobre isso, mas a gente vai vir aqui para testar a variável
salvar. Vou clicar aqui, né, na conversa, vou escrever aula, que foi o que eu selecionei. Automaticamente ele já começa a digitar aqui. Vamos lá, vamos aguardar. Aí ele vai fazer a pergunta pra gente. Olá, antes de continuar, eu vou te fazer algumas perguntas. Vai esperar 5 segundos e aí ele vai começar a digitar novamente e vai fazer a pergunta pra gente. Vamos lá. Qual o seu nome? Hendrik Brian de Oliveira Silva. Lembra que eu falei pra vocês que se a gente colocasse só nome, ele iria salvar o meu nome e puxar meu nome completo, mas a gente colocou P-nome, que seria primeiro nome, então agora ele vai puxar só o meu primeiro nome. Vamos lá, vamos dar um Enter. E aí ela automaticamente vai trazer aqui. Vamos lá. É um prazer te conhecer, Hendrik. Então a gente utilizou a variável salvar e a gente trouxe aqui para frente o meu nome. Agora a gente vai utilizar uma outra variável, né? Vamos lá, qual é o horário da reunião? Às 22 horas de hoje, por exemplo. Show de bola. E agora ele vai, o horário está marcado para as 22. Perfeito, é assim que se utiliza a variável salvar. No caso, essa mensagem aqui, a gente utilizou um botão de lista e ele só funciona no celular. Então, o seu cliente teria que estar utilizando o celular para responder aqui, né? E fazer aquele método que eu ensinei para vocês lá. Então, é assim que se utiliza a variável de... a função salvar, na verdade. Voltando aqui, para explicar uma coisa também. Onde que você pode ver aonde foi salvo, né, essa questão das variáveis? Você pode vir aqui no bate-papo ao vivo. Tá aqui o meu nome, Hendrik Brian de Oliveira Silva. E ao clicar aqui em cima, você consegue ter a noção de tudo que já foi respondido pelo cliente aqui em cima da variável. Por exemplo, tá aqui a empresa, a reunião, quando é marcada a reunião. No caso aqui eu utilizei a variável reunião, aqui embaixo eu usei horário reunião. Então tá vendo que foi salvo aqui embaixo? Faturamento, e-mail, código, vender, enfim. Tem várias informações aqui salvas das variáveis. Então, você vai conseguir ver, na hora de fazer o atendimento para o seu cliente, tudo que ele respondeu aqui já do lado para te auxiliar no atendimento.